Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para começar o estudo do livro No Mundo Maior, psicografado pelo Chico Xavier, ditado por André Luiz, pelo Espírito André Luiz. Então estamos aqui nessa tarde para mais esse estudo e vamos dar aqui as boas-vindas Luciana, Leonora, Rosimeire, que aparece aqui para a gente. Muito boa tarde. Nós vamos aguardar o Marco, ele entra e canta, toca e canta uma música para a gente. Vamos aguardar só um minutinho. Enquanto isso, nós vamos repetindo, aqui, Carolina, nós estamos começando o estudo do livro No Mundo Maior, psicografado pelo Chico Xavier, ditado por André Luiz. Entrando também Carolina, Odete, Roseli, Neiva Teles, boa tarde para todo mundo. A Ingrid lá de Rio Verde, Goiás, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Ingrid. Ela coordena um centro espírita lá em Rio Verde, Goiás. A Odete, boa tarde, Odete. Vamos aguardar só mais um minutinho, o Marco vai entrar para tocar e cantar uma música para a gente. Luciana, boa tarde. A Vivi, né? Ana Vitória, a Thelma, a Almezinda. Thelma, saudade da nossa reunião presencial, né? Aqui todas as quartas à tarde. Mas por enquanto ainda não podemos fazer. Vamos aguardar só mais um minutinho para o Marco entrar, gente. E aí nós começamos depois o nosso estudo. Ó, o Marco já vai entrar daqui a pouquinho. Vai tocar e cantar uma música para a gente. Então, muito boa tarde a todos que estão entrando. Um minutinho. Ok, Ingrid. Oi? Boa tarde. Marco. Boa tarde, Marco. Boa tarde. Preparado aí? Preparado. Ah, ótimo. Vamos lá, então. Então, vamos ouvir. Tenho esperado este momento. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque te amo. Ninguém te ama como eu. sei bem o que me dizes, ainda que nunca
nunca me fale. Eu sei bem que tem sentido, ainda que nunca me revele. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque te amo. Ninguém te ama como eu. Ok, Marco? Tá aí. Obrigado. Obrigado a vocês. Até logo. Até logo. Boa tarde. Gente, boa tarde, então. Nós vamos recomeçar nosso estudo. Dar continuidade ao nosso estudo dessa tarde. Nós estamos no capítulo 7, né? Estamos há bastante tempo nesse capítulo, mas nós abrimos umas janelinhas, fizemos algum estudo paralelo, né, buscando outras obras, para encaixar dentro dos ensinamentos desta obra, deste capítulo. Porque esta obra do André Luiz, gente, quanto mais a gente vai lendo, estudando esta obra, nós vamos nos apaixonando mais por essa literatura, por esses ensinamentos. Porque o Chico Xavier foi um espírito muito evoluído, né? Ele é um espírito evoluído, né? Hoje acreditamos que ele trabalha em altas esferas do plano espiritual, porque o trabalho de espíritos elevados é muito intenso. Nós aprendemos assim, cada minuto, né? Cada segundo, cada minuto é muito importante para o espírito mais elevado. A noção de tempo é diferente para a gente, né? Então, acreditamos que hoje o Chico está numa esfera muito elevada e trabalhando muito, muito. A gente não tem essa ideia, essa noção do trabalho realmente do plano espiritual, né? Na sua totalidade, não temos ainda. Já temos agora, assim, alguns flashes, né? Alguns ensinamentos mostrando, começando a abrir essa janela para nós, essa vida verdadeira, que é a vida espiritual. Porque essa vida física aqui na Terra, nós temos essa certeza, que a vida ela é passageira. A única certeza que temos é que vamos desencarnar um dia e vamos deixar esse corpo físico. É uma certeza, não é? Então, a vida verdadeira não é aqui. A vida verdadeira é espiritual. A vida verdadeira é a vida do espírito, né, no plano espiritual. E esta obra, ela vem começar a mostrar para a gente, né, detalhes, o trabalho, o dia a dia, né, o cotidiano dessa vida de lá. Então, isso aqui, essa obra nos trouxe uma tranquilidade muito grande, né? Nos trouxe assim uma paz relativa em relação a isso, desculpa, uma certeza dessa vida após a vida com tanta racionalidade, com tanta clareza,
né, vem nos trazer uma tranquilidade. A gente, a gente começa a viver aqui na Terra com um olhar diferente, não é? Com o nosso ponto de vista em relação à vida, às situações, aos problemas, começa a modificar. Porque eu estou aqui de passagem, né? A minha vida verdadeira não é aqui. É como aquele um, um grande empresário americano foi no Egito visitar um sábio do Egito. Então ele foi visitá-lo. Então ele chegou lá e percebeu que o sábio ele tinha no cômodo onde ele estava, ele tinha um fogão, ele tinha uma mesa, tinha um guarda-roupa e a cama. E o empresário, com uma mala na mão, começou a observar a vida daquele sábio, daquela pessoa simples lá no Egito. Aí ele falou com ele assim, mas você possui só isso aqui? Ele disse sim, sim, porque aí o sábio pergunta para o empresário, olhou para ele e perguntou para ele, fez uma contra-pergunta. E você só tem isso aí? Que era a mala que ele estava nas mãos. Aí o empresário falou assim, mas eu estou de passagem. Aí o sábio respondeu para ele assim, mas eu também estou de passagem. É uma visão muito ampla. Nós temos interiorizarmos essa ideia que nós estamos de passagem. E aí a gente passa a viver de forma diferente. Nós passamos a mudar. Nós não somos a mesma pessoa. E a partir do momento que nós temos esse conhecimento, nós passamos a mudar o nosso modo de agir, de pensar, de falar, né? De sentir. Nós passamos a mudar. Por quê? Passamos a ter essa certeza dessa vida após a vida. Então, esta obra, gente, ela foi muito bem escrita. Porque, como nós comentamos no início, o Chico Xavier, né, nós todos, a maioria de nós, né, tivemos a oportunidade de conviver com ele, né, às vezes não fisicamente, muito próximo, mas fomos contemporâneos dele. Então, o espírito é elevadíssimo em todas as áreas. Né? A gente vê que todas as informações que passavam pelo cérebro dele não era dele, mas passava. Ele tinha que ter a base para receber essas informações. Então, essas informações científicas que o André Luiz passa através do Chico, o Chico Xavier ele tinha essa base. No inconsciente dele profundo, ele tinha esses conhecimentos para que o André Luiz pudesse passar essas informações. Se nós fôssemos um médium de psicografia e o André Luiz aproximasse da gente para passar essa obra, a gente particularmente não conseguiria, porque nós não temos essa base que o Chico Xavier tinha. Então, são informações que, às vezes, 50, 70 anos depois, a ciência vem comprovar informações inseridas nessa obra. Isso a gente entende, e muitos pesquisadores também da obra do André Luiz, nos narra a posição deles, o pensamento deles, que nós estamos começando a entender essa obra. Começando a entender. Então, se nós pegarmos Mecanismo da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, são livros que, às vezes, têm informações que a ciência vem comprovar muitos anos depois. Então, veja bem a grandeza dessa obra. Então, assim, se quisermos realmente conhecermos um pouco da vida no mundo espiritual, na atualidade, no nosso entender, não precisamos buscar outras obras. Essas obras do André Luiz, elas são completas mesmo. Né? Tem muitas obras boas também do Divaldo em relação ao mundo espiritual, mas essa coleção André Luiz é perfeita, realmente completa, para nós entendermos essa relação, né? A vida de lá, essa relação de lá com aqui. Né? Então, nós estamos nesse capítulo agora, o capítulo 7. Hoje nós pretendemos terminar esse capítulo. Eu acredito que nós vamos terminar. Fechar essa ideia
né, que o André Luiz passou para a gente neste capítulo. É uma ideia muito avançada, uma ideia profunda em relação a esses acontecimentos. Então, só recordando rapidinho, porque às vezes alguém também pode estar entrando pela primeira vez, nesse capítulo, resumindo rapidinho, o, o, o Calderaro com o André Luiz, eles estão numa casa, o Calderaro é o mentor, o André Luiz é um espírito, né, desencarnado, todos dois desencarnados. Eles chegam numa casa e eles estão vindo atender um pedido de uma mãe que está em sofrimento. Por quê? Porque a mãe tem aproximadamente 30 anos e ela casou há 9 anos e tem um filho totalmente excepcional, deformado, né, fisicamente, não fala, não anda, não enxerga direito, não ouve direito, muito debilitado intelectualmente. Então, é um sofrimento muito grande para a mãe. Então, ela está no momento de prova, né, passando por essa prova, e ela está debilitada. Porque nós viemos e passamos por determinadas provas, e tem hora que tem determinados momentos que a prova se torna muito difícil, muito pesada. E muitos, às vezes, desistem, muitos fraquejam, muitos de nós. Então, a pessoa tendo mérito, a equipe espiritual chega e socorre, ajuda. E esse espírito, essa mãe, tem mérito. Então, os mentores vieram socorrê-la. Então, nós vamos ver aqui o socorro que eles vão prestar a esta jovem mãe. Então, está nesse momento. E esta criança, ali de 8 anos, totalmente deformada, numa encarnação passada, que tem quase 200 anos, bem mais de 100 anos, essa encarnação, quase 200 anos, ele aproveitou de uma insurreição civil, ele tinha um comando, poder na mão, e mandou assassinar vários inimigos, vários adversários. Com essa atitude dele, ele angariou muitas energias pesadas, negativas, de ódio, de vingança das suas vítimas. Porque a gente mata o corpo, mas não mata o espírito. Os espíritos continuaram, no plano espiritual, obsediando ele, vingando dele. Então, isso aí trouxe um sofrimento muito grande para ele por mais de 100 anos. Está no processo final agora de resgate. Ele reencarnou. Essa mãe tinha laços com ele, mas um nível espiritual mais elevado, e ela assume de ajudá-lo. Não só ajudá-lo, porque tem 2 obsessores do lado, 2 vingadores. Ela vai ajudar os 2 também. Então, ela vem com essa missão de ajudar esses 3 espíritos. Este que foi o causador e 2 que não perdoaram. Porque vários outros perdoaram, mas esses 2 não perdoaram. E eles estão ali no processo de vingança ainda, quase 200 anos. E ela se prometeu, se prontificou a reencarnar para ajudar esses 3 espíritos. Então, nós vamos ver agora o finalzinho do capítulo. Que é muito interessante esse fechamento deste assunto, dessa ideia. O André Luiz disse assim: nesse momento, a mãezinha que ainda não contava 30 anos, acercou-se do enfermo, sem se dar conta de nossa presença. Estacou Tristonha de pé junto ao berço, afagando-lhe a fronte aljofrada de suor, ao termo das contorções finais. Afastou a colcha rendada, levantou cuidadosa e abraçou, ungindo-o com o mais terno dos carinhos. Então, a mãe chega e ela não percebe. É claro, a maioria de nós não percebemos a presença dos espíritos, mas eles estão constantemente à nossa volta. Às vezes sentimos algum arrepio, às vezes sentimos uma emoção ruim, uma emoção boa, em relação à aproximação de espíritos. Cada um sente de uma forma, mas muitos não vê, a maioria nós não vemos. O médium que tem a mediunidade de vidência, ele vê o espírito desencarnado, mas são raros, é uma mediunidade muito rara a vidência, mas alguns veem. No caso dessa senhora, ela não tinha
mediunidade de evidência, ela chegou e não viu nem os dois obsessores e nem os dois mentores. Ela chegou e o filho tinha entrado numa crise de sofrimento maior, porque o obsessor colocou a mão sobre a cabeça dele e saiu substâncias negras, né, da mão do obsessor, e ele entrou numa crise de sofrimento maior, se contorcendo, né? Então a mãe chega desesperada, suspende a coxa ali, abraça ele com muito carinho. Esta é a cena. O menino aquietou-se. Logo após, a genitora entrou a orar, banhada em lágrimas, afigurando-se-me um cisne da região espiritual a desferir maravilhoso cântico. Era uma alma mais elevada, era uma alma mais sensível, mas uma prova muito grande, né, gente? Muito grande. Porque quem tem os filhos perfeitos, né, fisicamente, intelectualmente, às vezes a gente não consegue, a gente não valoriza tanto esses filhos que a gente tem, não é? Então, essa mãe, ela havia casado há 9 anos, então, aquela expectativa, né, de receber o primeiro filho, de repente recebe um filho com vários problemas. É um sofrimento grande. Então, é uma alma muito sensível, né, um espírito mais elevado, mas passando por essa prova, por esse sofrimento. Enquanto Calderaro operava, reparando-lhe as forças nervosas, em verdadeira transfusão de fluidos sadios, que o dedicado colaborador transferia de si próprio. Eu, de minha parte, acompanhava com vivo interesse a prece maternal. Então, ele ficava observando a prece maternal e observando o Calderaro, que era o mentor, transferindo a energia dele. O André Luiz usa o termo de transfusão de fluidos. Existe a transfusão de sangue. Então, é uma transfusão de fluidos. É o que acontece no passe magnético, aqui no núcleo, quando a pessoa, às vezes uma bezendeira, com muito carinho, com muito amor, está benzendo alguém. Essa transferência, essa transfusão de fluidos. E isso é um fenômeno natural. Cada, às vezes, religião, cada local dá um nome diferente. Nós, no Doutrina Espírita, nós falamos do passe magnético, né? Passe magnético, o passe espiritual, o passe místico, né? O passe. Essa transfusão de fluidos. A jovem senhora entremeava de ponderações humanas a cordial rogativa. É muito interessante isso aqui, quando ele está dizendo, de ponderações humanas. Porque ela está fazendo ela vai fazer uma prece, ela começa a fazer uma oração realmente com os conceitos humanos, com os conceitos daqui, nosso. Ela percebe que ela não tem esse conhecimento espiritual, ela não tem o conhecimento da reencarnação. Então, ela está olhando com um olhar humano. Por que eu estou passando por isso? Por que uma criança nasce com defeito? Não é? Então, realmente, ela começa a ponderar. Por quê? Nessa visão. Uma vez uma pessoa dizendo uma coisa, achamos interessante. No plano espiritual, tem uma equipe espiritual lá com o espírito que vai reencarnar. E dizendo assim para ele, olha, você vai ter um processo reencarnatório agora, onde você precisa quitar 8 anos da sua problemática, né, reencarnatória. Tem 8 anos aí para vencer. Às vezes ele suicidou, né, faltava 8 anos para completar a encarnação, ele suicidou. Às vezes acontece, nem sempre, mas às vezes o espírito vem de 8 anos e desencarna. Cada caso é um caso, né? Nem sempre é uma questão de ex-suicida, nem sempre. Mas, olha, em 8 anos você vai para a Terra, vai passar por determinada dificuldade, um exemplo desse espírito. Mas depois de 8 anos você vai voltar para cá, vai ter extirpado da sua alma todo vamos colocar entre aspas, essa sujeira da sua alma, né? É o débito. Vai ser extirpado nessa encarnação aí de 8 anos.
Então, a equipe espiritual, os amigos, prepara a encarnação dele, todos felizes e tal, direciona ele para o processo reencarnatório. Ele reencarna. Vamos imaginar do lado de cá, um casal esperando o primeiro filho. Nossa, o primeiro filho. Aí vem um filho, às vezes até com problema tal, mas aí prepara o berço, prepara o churralzinho, tal, aquela felicidade, né? Os avós, tal, chegou mais um neto, né? Tal, chegou aquela criança. Tal. Quando chega aos 8 anos, aquela criança desencarna. Imagina o sofrimento da família de cá. Assim que a criança desencarna, o espírito é recebido de lá. Então, aquela festa espiritual. Olha, você venceu essa etapa. Né? Agora vamos preparar novas etapas para você. Mas essa etapa você venceu. Aí os mentores, os amigos de lá fazem aquela festa. E de cá, aquela tristeza durante uma encarnação toda, às vezes. Veja bem como é que a visão nossa realmente é humana ainda. Né? E é natural, porque nós estamos aqui encarnados, não é? É a visão humana nossa. Aí é o que André vai observar, é o que ele fala. A jovem senhora entremeava de ponderações humanas a cordial rogativa. Por que não... Aí vamos prestar atenção na prece dela. Por que não por que não a ouvia o Senhor nos altos céus, permitindo o milagre que restituísse o filhinho ao equilíbrio tão necessário? Por que Deus não operava um milagre para ela? Restituir a saúde do filho. Casara-se havia 9 anos, sonhando um jardim doméstico, repleto de rebentos felizes. Entretanto, a primeira flor de suas aspirações femininas ali se encontrava ironicamente aberta, numa face horrível de monstruosidade e sofrimento. Por quê, né? Ela questionando. Por quê? Interrogava Súplice. Nasciam crianças na terra com destinação de tamanha angústia. Veja bem, por que nasce crianças na terra com tanto sofrimento? Esses dias nós vimos uma reportagem de uma criança de 2 anos fazendo transplante de fígado. Por quê? Né? Às vezes crianças, nós vemos reportagem também em hospitais, trata de câncer, várias crianças com câncer. Por quê? Não é? Porque, se a pessoa acreditar numa vida só, quem fez o mal, às vezes como adoece depois, adoeceu, está passando por isso porque fez muito mal. Não é? É o nosso olhar humano. Mas quando uma criança, 2, 3, 4, 5 anos com câncer, qual a explicação? Então ela está questionando, a gente percebe que ela não tem o conhecimento da reencarnação. Então ela está questionando. Uma grande parte, né, da humanidade questiona realmente quem não tem o conhecimento. Por que o martirológio dos seres pequeninos? Em vão percorrera gabinetes médicos e ouvira especialistas. Sempre as mesmas decepções, os mesmos desenganos. O filhinho parecia inacessível a qualquer tratamento. Sentia-se frágil e extenuada, e chorava, implorando a bênção divina para que as energias lhe não faltassem na luta. Isso aqui é muito interessante, muito interessante. Olha só. Ela chorava, ela questionava, mas olha o mérito do espírito da pessoa. Ela pedia, aqui, para que as energias lhe não faltassem na luta. Então, ela tinha fé, olha só, ela passando por esse conflito, né, esse sofrimento, por quê? Que Deus, que não acontece um milagre e meu filho é restituído à saúde? Por que tantas crianças sadias a minha doente e tal? Mas no final da prece, ela fala, eu preciso de forças para vencer. Quer dizer que ela tinha fé, é uma alma que veio preparada.
não é? Calderaro finda a tarefa que ele competia, acercou-se de mim perguntando: desejas responder a rogativa em nome da inspiração superior? Quer dizer, um pedido. É o que os Espíritos nos falam, gente, né? Nenhuma prece fica esquecida. Nenhuma rogativa fica esquecida. Deus responde a todas as nossas rogativas. Só que, às vezes, a resposta não é aquilo que nós esperávamos. Mas toda prece nossa tem uma resposta. Então, Deus está respondendo aqui através dos mentores. Então, o Calderaro que aumentou, né, é o espírito mais elevado, fala para André Luiz assim: André Luiz, você quer atender a esses pedidos? Ao pedido desta jovem mãe, você quer atender? Ela fez o pedido, agora vamos atender. Você quer atender? Olha o que o André Luiz vai dizer. Oh, não. Declinei de tal convite, alegando que isso me era de todo impraticável. Depois de haver ouvido irmã Cipriana, renovando corações com o verbo inflamado de amor. Ele vai lembrar de Cipriana, que era um espírito muito elevado, num dos capítulos anteriores, onde dois espíritos odiando muito tempo, a Cipriana chega e convence eles a mudar a rota, a mudar os objetivos dele, fazer uma mudança. Ela consegue através do amor. E o André Luiz até questiona no momento com o Calderaro, mas Calderaro, você não poderia falar a mesma coisa? Ele fala, eu poderia falar, mas o nível de sentimento de amor de Cipriano, desse espírito, é muito elevado. Então, para tocar um coração odioso, um coração que está em ódio, precisa ter um coração que vibra em amor. Precisa ter. Aí o André Luiz lembra, fala assim, mas eu não vibro essa faixa de amor, como é que eu vou auxiliar esse jovem mãe? Aí o Calderaro responde, aqui, porém, não falaremos a corações que odeiam, e sim a torturado espírito materno, que reclama estímulo fraternal. O conhecimento e boa vontade podem fazer muito. Olha só que lição. O conhecimento e boa vontade pode fazer muito. A gente não precisa nem ter esse amor. Mas como é que eu vou ajudar? Eu não sinto esse amor dentro de mim. Ele está dizendo aqui que, em muitas situações, o conhecimento e a boa vontade são ferramentas importantíssimas, né, para podermos auxiliar. Quando encontramos um coração odioso, aí precisa de um coração que ama. Mas um coração torturado, um coração sofrido, basta o conhecimento e boa vontade. Olha só. Sorriu benevolente e acrescentou: ao demais, é necessário diplomar-nos também na ciência do amor. Para isso, comecemos a ser irmãos um dos outros, com sinceridade e fiel disposição de servir. Então, o que ele vai dizer para a gente? É necessário nós diplomarmos, ter um diploma da ciência do amor, que é uma conquista. É uma conquista. A gente não consegue de uma hora para outra. Mas aí ele dá o caminho para conseguirmos esse diploma da ciência do amor. Ele dá o caminho para nós conseguirmos. Olha só. Comecemos a ser irmãos uns dos outros. A realmente nos tornarmos irmãos uns dos outros. Com sinceridade e fiel disposição de servir. Então, basta a boa vontade, querer servir. Porque às vezes a gente começa no trabalho, não, mas eu sou muito imperfeito, os meus sentimentos não são bons, né? Eu não tenho condição de ajudar. Você tem que não, basta a boa vontade. O que vai dizer isso? A boa vontade. Para chegarmos a um dia e conseguirmos o diploma da ciência do amor, nós temos que começar, não é? Então, o que ele está dizendo? Mesmo que ele não sinta esse amor dentro da gente, mas a gente fazer com boa vontade. É isso que ele está dizendo. Olha só. É só a gente agir com sinceridade e fiel disposição de servir.
Então, só a boa vontade, querer servir, nós estamos no caminho. É como uma senhora disse uma vez, se a gente não consegue fazer o bem por amor, façamos por inteligência. Não é, se eu fizer o bem pensando em recompensa, não tem sentido. Tem sentido, sim, não é? Tem sentido assim que a gente começa. A gente começa pensando em recompensa. Eu vou começar a fazer o bem, porque eu vou ter proteção para mim, para minha família, eu vou chegar no plano espiritual melhor, e vai acontecer isso comigo de melhor, as coisas vão melhorar, tal. Aí alguém fala, não, não adianta. Adianta. É claro que adianta. Já pensou se o mundo todo pensar assim? Não é? Árabes, judeus, né? Aqueles muçulmanos radicais, né? Extremistas, às vezes os delinquentes. Se todo mundo começar a delinquentar a área do crime, né, de uma forma violenta, se todo mundo começar a pensar assim, o mundo vai melhorando. Não, eu vou fazer o bem interessado. Não tem problema não, vamos fazer. Né? O importante é fazer. Porque a gente vai acostumando a fazer, depois com o tempo a gente faz de uma forma desinteressada. É automático, não é? Então isso aí a gente tem que bater muito essa tecla conosco. A gente, se a gente começar a questionar assim, eu não sou bom, eu não tenho esse sentimento, tal, eu não vou fazer. Não, vamos fazer. É o que os Espíritos estão dizendo para a gente, que basta conhecimento e boa vontade. Basta isso. Agradeci comovido a deferência, mas esquivei, André Luiz dizendo. Falaria ele mesmo, Caldelar. Minha condição era do aprendiz. Ali me encontrava para ouvir-lhe as sublimes lições. A posição até de humildade, André Luiz, né? Tem condição, estou aqui na condição de aprendiz. Eu quero observar, eu quero aprender. Então, às vezes, muita gente fala da evolução do André Luiz e tal, sim, mas ele se considera sempre aqui um intermediário, né? Ele foi um intermediário, um repórter. A maioria dos ensinamentos aqui são dos espíritos mais elevados. Ele vai registrando e passando para a gente. O abnegado amigo colocou as mãos sobre os lobos frontais. O espírito colocou as mãos aqui, ó, né? Nos lobos frontais da jovem mãe, como atraindo a mente materna para a região mais elevada do ser. Então, o que nós aprendemos? Que nós temos regiões, temos a região no cérebro, córtex motor, né? Do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Então, vai acionar essa região. Quando nós aspiramos valores elevados, nós vamos, vai ser atuado mais essa região aqui, os lobos frontais, é o que está dizendo. Ele coloca as mãos aqui, ó, na testa, né? Mais ou menos aqui, daquela jovem mãe. Ela não está vendo, né? O espírito está colocando a mão na testa dela, mas ela não está vendo. Ela começa a sentir. E passou a irradiar-lhe tocantes apelos, como se lhe fora desvelado pai falando ao coração, como se fosse um pai falando ao coração da filha. Fundamente sensibilizado, assinalava-lhe as palavras de ânimo e de consolação, que a afetuosa mãezinha recebia em forma de ideias e sugestões superiores. Olha só, ele ia falando para ela, exortando ela a vencer a prova, e ela recebia aquelas palavras do mentor como forma de ideias e sugestões superiores. Então, de repente, a gente está assim, né, numa situação difícil, precisando de ajuda, de repente começa a vir algumas ideias brilhantes, algumas ideias boas. A gente fala, não, mas que ideia boa que veio. De repente, é o mentor que está passando para a gente. Isso acontece muito. Né? Às vezes vem aquela ideia excelente. Gente, mas como é que eu não tinha visto isso? Como é que eu não tinha percebido? Muitas vezes são os mentores passando para a gente. Notei que a disposição íntima da jovem senhora tomava pouco a pouco um renovado alento. Observei que na epífise, a epífise, gente, nós já estudamos no livro Dicionário da Luz,
Porque a ciência explica funções da epífise. E o André Luiz, através dessa obra, ele vem dizer para nós de uma função muito mais abrangente da epífise. É uma glândula que nós temos. Se nós, por exemplo, pudéssemos enfiar o dedo aqui, né, segundo quem conhece, né, de anatomia, né, a epífise fica bem no centro, né, mais ou menos nesse rumo aqui, bem no centro do cérebro. Quem está ouvindo aí, conhece de anatomia, vai entender muito mais, né, gente? Mas o André vai dizer que é a glândula da relação que temos com o mundo espiritual. É a glândula da vida mental. Então, o André vai trazer essas informações, né, informações novas para a gente, onde alguns cientistas já estão pesquisando. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é um cientista da USP de São Paulo, ele pesquisa muito, tem muitos vídeos dele no YouTube, se alguém tiver curiosidade. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, da USP. Ele criou o Instituto, uma universidade, a Unespírito de São Paulo. Então, tem vídeos maravilhosos dele. É um cientista fazendo a conexão da ciência com a espiritualidade. Muito interessante esse cientista, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, da USP. Então, ele faz um estudo aprofundado dessa glândula. Muito interessante mesmo. Então, onde ele vai mencionar aqui sobre a epífise. Então, ele vai dizer assim: observei que na epífise lhe surgira suave foco de claridade irradiante. O foco de claridade irradiante na epífise. E que de seus olhos começaram a brotar lágrimas diferentes. A claridade branda, fluindo do cérebro, desceu para o tórax, de onde então se evolaram tênues fios de luz que a ligaram ao filhinho infeliz. Contemplou o pequeno agora calmo, através do espesso véu de pranto, e... Deixa eu repetir aqui, gente, peraí. Contemplou o pequeno, agora calmo, através do espesso véu de pranto, e ouvi-lhe os pensamentos sublimes. Ele vai descrever, né, a mudança da postura dela, com o influxo da energia do caldeirão do mentor, como é que muda a energia. Ele vai mostrar cientificamente aqui essa mudança da energia, né, que a epífise começa a brilhar mais, esse fluxo de energia desce, né, do cérebro para o tórax e vai de encontro ao filhinho querido. Aí ela começa já a pensar. Ela não fala, ela vai pensando, mas eles vão captando o pensamento dela. Sim, Deus não a abandonaria, meditava. Dar-lhe-ia forças para cumprir até o fim o cometimento que tomara a ombros. Com a beleza do primeiro sonho e com a aventura da primeira hora. Olha só que renovação, né, dela, através desse fluxo de energia e do pensamento do mentor. Era um espírito preparado, a jovem mãe. Então ela se toca, velho. A partir daí, opa, eu vou vencer. Eu vou vencer essa prova, né? Eu não vou desistir. Olha só. Sustentaria o desventurado rebento de sua carne como se fora um tesouro celeste. Seu amor avultaria com os padecimentos do filhinho muito amado. Seus sacrifícios de mãe seriam mais doces, toda vez que a dor o visitasse com maior intensidade. Ela ia sublimar a dor. Olha só, ela ia sublimar a dor. Não era ele mais digno de seu devotamento e renúncia
pela afetiva condição em que nascera, quer dizer, ele precisava mais de carinho do que outras crianças, se fosse perfeita, né? Os filhos de antigas companheiras eram formosos, inteligentes, com botões perfumados da vida, prometendo infinitas alegrias no jardim do futuro. É que são os filhos perfeitos fisicamente. Também, seu pequenino paralítico era belo. Aí ela começou a ver beleza naquele filho paralítico, necessitando, porém, de mais blandícia e arrimo. Ele precisava de mais carinho, né? Porque aquele conflito, né? Ele era tão belo, ela começou a enxergar a beleza dele. Deus, saberia Deus por que viera ele ao mundo sem a faculdade da palavra e sem manifestações de inteligência? Não lhe bastaria confiar no Supremo Pai? Serviria ao Senhor sem indagar. Amaria seu filho pela eternidade. Morreria, se preciso for, para que ele vivesse. Olha só, né, gente? Aí ela entra em contato com a intimidade dela. Ela entra em contato com o eu superior dela, com o espírito, né? Ali caem as convenções humanas todas e ela começa a pensar a nível espiritual. Olha só, como é que a prece, a meditação, porque ela é ajudada porque ela pede, né? A gente vê que na prece dela, ela pede ajuda, ela é humilde, ela não se revolta, porque a rebeldia, a revolta, nós criamos um escudo que os espíritos não conseguem nos ajudar, com a rebeldia e a revolta. Mas com a aceitação, nós abrimos um canal para que essa ajuda divina chegue. Com aceitação, não é? Com humildade, nós abrimos esse canal. Com a revolta, a impaciência, a rebeldia, nós fechamos esses canais, essas portas. E aí a ajuda não chega, não tem jeito. Então, ela transformou tanto, ela entrou em contato com o eu superior dela, né? Com o espírito imortal. Agora sim, ela estava pensando como espírito imortal. Ela falou, eu morro, né? Eu posso até morrer para que ele viva. Né? Eu vou fazer tudo, sacrificar o máximo para que ele seja feliz relativamente, para dar um bem-estar para ele. Aí ela mudou totalmente a postura. Olha só. Num transporte de indefinível carinho, a jovem mãe inclinou-se e beijou o doentinho nos lábios, com o júbilo de quem osculasse um anjo celestial. Vi surpreendido que numerosas centelhas de luz se desprendiam do contato afetivo entre ambos e se derramavam sobre as duas entidades inferiores. Olha só, né? Centelhas de luz, né? Espalhavam entre eles e envolveu as duas entidades vampirizantes, os dois obsessores. Olha a força do amor. Olha a força do amor, né? Estas, de sua parte, se inclinaram também. Os espíritos rebeldes, obsessores, se inclinaram diante da energia que espargiu daquele coração feminino. Olha só. Como que menos infelizes perante aquela nobre mulher que mais tarde lhes serviria de mãe. Eles não sabiam, né, que ia reencarnar ali, mas ela ia ser mãe deles. Então, naquele momento que espargiu, que espalhou aquela energia, aquelas centelhas de luz, eles se inclinaram, os obsessores, diante daquele amor, daquele sentimento de amor elevado. E já é um preparo para começar já um trabalho para reencarnar aqueles dois espíritos. Calderaro tocou-me de leve o ombro e informou. Aí o espírito mentor tocou André Luiz e informou para ele: nosso trabalho de assistência está findo, vamos-nos. Quer dizer,
cumprir a tarefa deles. Agora podemos ir. Aquela mãe que você tocou, né? Ela vai vencer a prova dela. Ela não vai desistir. Então, pronto. Eles venceram a tarefa deles. Missão. Então, vamos embora agora. Vamos para outra trabalho, né? Indicando mãe e filho juntos, concluiu. Olha só, gente, finalizando aqui, o que o André Luiz vai dizer? O que ele vai dizer? Vamos prestar atenção. Examinando esta criança sofredora como enigma sem solução, alguns médicos insensatos da terra se lembrarão talvez da morte suave. Ignoram que, entre as paredes deste lar modesto, o médico divino, que é Jesus, utilizando um corpo incurável e o amor até o sacrifício de um coração materno, restitui o equilíbrio a espíritos eternos, a fim de que, sobre as ruínas do passado, possam emanar-se para gloriosos destinos. Olha só o que ele está dizendo. Às vezes, um médico insensato da terra poderia olhar aquela situação e dizer assim: é melhor uma morte assistida. Como tem países da Europa, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, a Suíça também. Existem 5 estados dos Estados Unidos também que aceita essa prática, a morte assistida. A pessoa está com câncer terminal, quer se matar, pode ir para lá, ela tem esse direito. Olha só. Quando ele está dizendo aqui, que médicos insensatos da terra poderiam olhar essa situação e dizer assim: mas que sofrimento dessa mãe, esse espírito aí paralítico, né? Trazendo tanto sofrimento para ela, e ali sem estudar, sem brincar nessa situação, é melhor uma morte assistida. Olha só, né? E a visão espiritual? Ali está acontecendo um resgate de quase 200 anos. Aquele espírito paralítico, aqueles 2 obsessores que vão reencarnar, e aquele coração de mãe, vamos só repetir o que quando ele diz aqui, que esse coração materno restitui o equilíbrio a espíritos eternos, a fim de que, sobre as ruínas do passado, possam irmanar-se para gloriosos destinos. Quitando, reajustando esta encarnação, né, esse espírito deformado ali naquele corpo infantil, depois se encarnando os 2, e eles se reajustando amorosamente, estão preparando para destinos gloriosos, futuras reencarnações, né? Abrindo espaço para os caminhos dele. Por isso que a nossa visão ela não pode ser apenas material, em tudo, né? Precisamos ter um olhar espiritual, em todas as situações, um olhar espiritual. O que está acontecendo ali, às vezes no nosso lar, na família, tudo daquela prova? A gente não pode olhar pelo lado apenas físico, material. Temos que olhar pelo lado espiritual, né? Porque somos espíritos eternos. E tudo tem uma razão de ser. Então, a gente vê uma mãe ali com uma criança, síndrome de Down, né? Uma criança excepcional, qualquer tipo de problema, e aquele amor, aquele carinho. Então, são espíritos elevados com esse pensamento, com esse sentimento de reajuste, né? De ter aquela certeza que são instrumentos de Deus para reajustar aquelas almas de ruim, como quando eles falam, né? Que arruinaram no passado e hoje estão resgatando para gloriosos, né, caminhos do futuro. Então, às vezes a prova é muito difícil, a gente pensar nisso, né? A prova está sendo difícil, mas vamos resgatar com paciência, com humildade, com fé, para galgarmos degraus no nosso processo de evolução. Então, assim, não desistir das provas, né? Não desanimar, não desistir, porque estamos sendo instrumentos divinos para que Deus haja, né, através de nós, através das situações, para os desígnios de Deus,
para os desígnios divinos. Né? Jesus tem um projeto para todos nós, é um projeto coletivo e individual para cada um. Então, na medida que nós, o exemplo dessa mãe, né? ela fraquejou, Jesus caiu também durante a sua caminhada. Ele mostrou para a gente, ele caiu algumas vezes, mas ele levantou. Então, também que a gente possa ter o exemplo dessa mãe. Sim, tem hora que a gente fraqueja, vamos pedir ajuda. A hora que a gente pede, abre o coração mesmo com humildade, a ajuda chega. Nos fortalece para a gente caminhar. Muitos ensinamentos, né, gente, este capítulo. Então, terminamos. O capítulo hoje, o capítulo 7. Na próxima quarta, passaremos para o próximo capítulo, né? Se Deus quiser, e acreditamos que lá de querer. Então, uma boa tarde para todos, né? Uma ótima quarta-feira, né? Uma quarta-feira, final de quarta-feira em paz. E no próximo sábado, 19h30, se Deus quiser, acreditamos que Ele vai querer, estaremos aqui juntos novamente. Com Deus.